legítimos, né? Porque existem filhos legítimos e filhos ilegítimos. O filho legítimo é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que tem direito à herança, né? Juntamente com Cristo, é aquele que suporta os sofrimentos que Cristo suportou. Às vezes nós somos cristãos há tantos anos, mas a gente não consegue ser guiado pelo Espírito Santo e nem consegue suportar os sofrimentos. Só que quem é filho e herdeiro, amém, igreja? Ele vive dirigido, guiado pelo Espírito Santo, ou seja, não é pelas circunstâncias, não é pelas situações que nos ocorrem. Se tudo cooperar para o meu bem agora, e eu ver tudo andando bem, eu estou bem, eu entendo que sou filho. Mas se passar por sofrimento e dor, eu não me reconheço como filho. Deus se esqueceu de mim. Só que isso é um viver de forma enganosa. Amém, igreja? Porque Jesus, ele veio mostrar para nós que Deus, ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso. Mas Jesus, ele disse que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflições, não é isso? Mas Jesus, ele pediu para a gente ter o quê? Jesus, quando veio, ele não veio com uma falsa promessa dizendo: você que crê em mim não vai passar mais por luta, não vai sofrer mais dor e não vai ter mais enfermidade. Não, Jesus não disse isso. Agora cremos que Jesus é poderoso, cremos que Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele quer trabalhar em nosso favor. Mas se Ele não trabalhar em nosso favor, a gente precisa continuar crendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Pai e que Ele sabe o que faz, porque a palavra diz que por mais que eu não entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então nós, igreja, precisamos entender isso, igreja. Por mais que a situação seja difícil, Deus, ele vai fazer com que em meio a essa dificuldade algo glorioso aconteça, a gente enxergue algo, a gente cresça, a gente amadureça. Por isso que a nossa confiança, ela precisa sempre estar depositada em Deus, independente de qualquer coisa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que se nós retrocedermos disso, o coração de Deus não se compraz. Deus não se agrada de quem não vive pela fé, amados. Nós precisamos viver pela fé e nós não podemos de maneira alguma retroceder disso. Eu quero falar com vocês sobre o rei Asa. O rei Asa, ele foi um grande homem. Roboão, amados, depois de Salomão, fez aquilo que não agradava ao Senhor, e pela atitude dele, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Aonde Jeroboão ficou com 10 tribos, e Roboão ficou apenas com 2 tribos. E daí o Senhor foi levantando outros reis, mas depois Roboão se arrependeu, se voltou para o Senhor, e o Senhor foi com ele. Amém, igreja? Depois de Roboão veio Abias, depois de Abias veio Asa. Asa, ele foi um homem que fez diferente, ele fez a diferença. Quando ele foi chamado para ser rei, ele purificou o local. Amém, igreja? Ele fez com que o povo se voltasse para Deus. Ele buscou o Senhor de todo o coração. Mas uma coisa que é interessante, quando a gente vai lendo a história do rei Asa, é que ele não ficou assim até o fim da sua vida. Amados,
Nós temos que buscar o Senhor sempre de todo o nosso coração. E nós temos que servir ao Senhor sempre com alegria, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, dedicando a Ele toda a confiança. Porque uma coisa que nós temos que entender, se eu busco o Senhor de todo o coração, Ele se revela para mim. Mas se eu desprezo o Senhor também me despreza. A gente às vezes esquece disso. Deus, Ele é Pai. Mas Ele é Pai de quem? Daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não vai desprezar o Senhor, não vai deixar de buscá-lo, não vai deixar de confiar nele. Vai continuar confiando no Senhor em todo o tempo, por mais que falhe. Eu não estou dizendo que a gente nunca vai falhar, ou nunca vai chorar, ou nunca vai dizer, meu Deus, por que essa situação? Não estou entendendo. Tem momentos que a gente não vai entender e o desespero vai vir. Só que a confiança no Senhor, ela vai nos colocar na linha. E a gente vai parar e dizer, não, em meio a tudo isso, eu creio que Deus, Ele é o meu Senhor e Ele está trabalhando. Essa confiança Deus, Ele quer o tempo todo. Porque o rei Asa, ele passou 35 anos da vida dele confiando. Mas depois, no 36º ano, em vez de ele continuar confiando, ele deixou de confiar. Vamos abrir em 2 Crônicas, vamos começar do capítulo 14. Amém, amados? 2 Crônicas, capítulo 14. Vamos ler a partir do 1. Nós vamos ver um pouquinho aqui da história do rei Asa. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Que glorioso, né, amados? Mas você sabia que muitas vezes, quando está tudo em paz, parece que vem uma inquietação no crente. Ele para de seguir, ele para de buscar, ele para de confiar, ele para de adorar, ele para de fazer a vontade do Senhor, porque ele acha que agora não vai sobreviver mais mal nenhum sobre ele. A pior coisa é o comodismo na vida do cristão. Por isso que o Espírito Santo, ele nos dirige a estar buscando o Senhor, e a estar ardendo pelo Senhor, amando o Senhor e estar priorizando o Senhor. Não é isso? O Espírito Santo, ele fica o tempo todo nos chamando para orar. E a gente, hoje orar de novo, já orei ontem. Ore de novo hoje, porque a oração de ontem não tem efeito mais hoje. É como a unção é para cada dia.
Não existe unção renovável. A unção de ontem não se renova para hoje. Todo dia você tem que estar buscando uma nova unção. Tem que estar buscando a presença do Senhor o tempo todo e de todo o coração. Amém, igreja? Eu queria, antes de continuar a leitura, só para vocês, olha aqui no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1, depois a gente volta para lá, para o 14. Mas só para você ver, aqui no 15, 1 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor e o Deus de Israel, buscaram-no e Ele deixou que o encontrassem. Amém, igreja? Então, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, o Senhor se revela. Mas se nós abandonamos o Senhor também fica longe. O Senhor está perto de quem o busca. É por isso que o Senhor Jesus disse que o Pai, Ele procura o quê? Verdadeiros que o adorem. Amado, Deus, Ele está desejando um povo, um filho, uma descendência que entenda que precisa dEle, que tem sede dEle, que recorre a Ele em todos os momentos, tanto nos bons como nos difíceis. Porque Deus, Ele quer se revelar a nós e Ele quer trabalhar em nossas vidas e em nosso favor. Mas para isso nós temos que buscar de todo o nosso coração. Porque quem busca o Senhor de todo o coração o encontra. Ele se deixa ser encontrado. Então, no momento que tiver paz, igreja, não deixe de buscar. Continue buscando. E no momento que estiver em guerra, em luta, busque mais ainda. Busque para que o Senhor te dê vitória. Busque para que o Senhor te fortaleça. Busque para que o Espírito Santo te encha e te dê direção de como agir, de como proceder, de como fazer. O Senhor, Ele quer te guiar. Mas para isso nós precisamos estar firmes com a nossa confiança em Deus. Não faça como Asa depois de anos. Amém, igreja? No versículo 6 do capítulo 14, agora voltando para o capítulo 14. Diz assim: também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Olha, amados, quando nós fazemos a vontade do Senhor, por mais que estejamos vivendo por lutas, a luta ela só dura um momento. Diga para o seu irmão: a luta ela só dura um momento. Porque o tempo da paz está chegando. Você crê? O tempo da paz está chegando. Mas quando o tempo da paz chegar, continue buscando o Senhor. Continue confiando no Senhor. Para que essa paz ela perdure. Não se esqueça de Deus em momento nenhum. No nome de Jesus. Amém, igreja? Versículo 7 diz assim: disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres. Glória a Deus. Eu vou trocar aqui a pilha do microfone rapidinho, viu?
São 2, ok. Pronto, aquela pilha já estava acabando. Versículo 7 no finalzinho. Com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Não buscamos, nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz. Que glorioso, né? Quando a gente busca o Senhor, Ele traz paz. Em nossas fronteiras, eles então as construíram e prosperaram. Olha só, gente. Quando nós estamos buscando o Senhor, tem paz, e o que nós fazemos dá certo. Ou seja, prospera. Quando nós estamos buscando o Senhor, que é uma coisa que o Senhor está gerando em nossos corações, que a igreja ela precisa parar mais para orar. A gente, como igreja, precisa se reunir. Tanto que Deus está nos dando umas estratégias, nós estamos montando. Estamos vendo qual vai ser o melhor dia. Qual vai ser o melhor dia para a gente ter o culto de oração. Ou seja, um momento onde toda a igreja vai vir para juntos buscarmos o Senhor de todo o coração e levantar orações para que Deus nos responda e traga paz e prosperidade. No nome de Jesus, porque a igreja, ela precisa fazer isso. Então, o Senhor ele está nos movendo nossos corações para isso, movendo nossos corações para promover mais comunhão com a igreja e movendo nosso coração também para trazer mais estudo para a igreja, específicos, para a igreja se posicionar, entender o seu chamado e fazer de acordo com a vontade de Deus. Porque nós vamos viver o tempo do Senhor de paz nesse lugar e de prosperidade, no nome de Jesus. Versículo 8 diz assim, amados. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. Então, eles tinham 300.000 homens de Judá e tinham 280 de Benjamim. Então, o total era 580 homens de guerra. Amém, igreja? Memorize isso. Versículo 9. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. E agora, amados? Quase que mais que o dobro, não é? Diferença só de 80.000. Mas olha a atitude aqui de Asa, versículo 10. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então, olha o que foi que Asa fez. Então, Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Que oração tremenda, né, gente? Reconhecendo a grandeza, a glória, a soberania, a bondade e a misericórdia de Deus. Senhor, não há ninguém como tu, que lute pelos fracos contra os fortes. Oh, glória! Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança, e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes que o homem prevalecer contra Ti. Aí o versículo 12, o Senhor respondeu a oração de Asa.
O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Amém, igreja? Então olha só, quando o homem busca o Senhor, quando o homem se dedica a servir o Senhor, quando o homem confia em Deus, e quando o homem ora e age pela fé, guiado pelo Espírito Santo, Deus opera. Não é isso? Deus opera. Mas é o seguinte, amados, a nossa fé, ela precisa estar firmada no Senhor do início ao fim. Né? Daniel disse, tu, porém, irá até o fim. Nós precisamos aprender, amados, a ir até o fim. Não desanime não, não pare não desista não deixe de cultuar não deixe de vir para os cultos não deixe de buscar o Senhor não. A igreja, ela precisa ser fervorosa em todo o tempo. Tanto no tempo da paz, como no momento da guerra. Em todo o tempo. A gente precisa priorizar o Senhor. A gente precisa sempre estar buscando o Senhor. É isso que o cristão precisa entender. E estar se esforçando. Porque muitas vezes a gente não sabe ser grato. A gente não sabe adorar o Senhor. A gente não sabe agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E a gente não sabe servir de todo o coração. Precisamos continuar firmes para que o momento de paz venha e permaneça. No nome de Jesus. Aleluia. Olha só aqui, agora vamos para o capítulo 15. Capítulo 15. A gente lê no capítulo 15, o versículo 1 até o versículo 2. Não, a gente leu o 3. O 4 também foi. Aí a gente vai para o 5 agora. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Versículo 7. Mas o profeta Azarias disse, né? Mas sejam que fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Que glorioso, amados. Às vezes tem pessoas que dizem, não, porque você está buscando o tempo todo, porque você tem que estar na igreja, porque você tem que estar em oração. Porque o meu trabalho vai ser recompensado. Porque eu dependo do Senhor. Porque eu entendo que sem Ele não tem vitória, não tem glória, não tem alegria. O Senhor é aquele que traz tudo para as nossas vidas. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem
Olha só o que ele continuou fazendo. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés, a Simeão que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Glória a Deus. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano de reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 70.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscarem o Senhor, Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Olha só, que a gente vê no 5 que muitos distúrbios estavam afligindo os habitantes daquele território. Não é isso? Mas quem estava buscando o Senhor trouxe o quê? Paz. Que glorioso, né, amados? A gente precisa ler isso aqui e a gente precisa entender como eu preciso continuar buscando o meu Senhor. A nossa confiança está nele. O nosso livramento vem dele. A nossa vitória vem dele. A nossa força vem dele. A nossa provisão vem dele. Tudo vem do Senhor. É isso que o cristão precisa entender constantemente. Por isso que a gente tem que estar priorizando sempre o Senhor. Continuando aqui, ao versículo 16. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou, queimou no vale de Cedron, embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que o seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Gente, 35 anos de paz e sem guerra. Porque esse homem estava com o coração dedicado a buscar o Senhor, confiando no Senhor, fazendo a vontade do Senhor, chamando os servos do Senhor para ensinar a lei do Senhor, fazendo com que o povo se voltasse para Deus de todo o coração. Que reinado glorioso, até 35 anos. Mas só que no momento Asa se esquece do Senhor. Capítulo 16 diz assim, amados: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Veja que, porque o Senhor estava com Asa, as pessoas de Israel estavam indo para lá, para Judá. Que o reino foi dividido em dois, né? Israel e Judá, né? Então o povo de Israel estava indo para Judá, porque o Senhor estava com Asa. Então Baasa, o rei de Israel, agora fortificou os territórios e começou a impedir do povo ir para lá e vir para cá. Então, olha o versículo 2. Olha a atitude agora de Asa. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei
da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Aqui, igreja, o que foi que Asa fez? Deixou de confiar em Deus. Em vez de estar andando pela fé, ele retrocedeu porque ele quis imitar a atitude errada do seu pai. Do seu pai terreno. Só que o Espírito Santo sempre nos leva a imitar Deus. E como é que eu imito Deus? Observando Cristo. Por isso que o Espírito Santo ele me leva a olhar para Jesus, que Jesus ele é a expressão exata de Deus. Eu conheço Deus através de Cristo. Porque ninguém nunca viu o Pai, mas o Filho viu. E o Filho nos revelou quando veio. Então, por isso que o Espírito Santo ele sempre nos conduz a olhar para o Filho, a olhar para Cristo. Porque quando eu olho para Cristo, eu estou vendo o Pai. E quando eu vejo o Pai através de Cristo, eu consigo imitá-lo. Nós precisamos imitar Deus em todas as nossas condutas e decisões. Amém, igreja? Porque quando a gente vai fazer tratado com o outro e sem colocar Deus na frente, isso está revelando que a gente está perdendo a fé em Deus e colocando nossa confiança no homem que não pode nada. Amém, igreja? Então a gente precisa sempre confiar em Deus e a gente tem que ter cuidado com esse negócio de dizer: eu vou fazer isso no impulso. Não. Pare e ore. Senhor, é do Senhor que eu faça isso. Eu posso. Senhor, esse mês eu estou tão apertado, mas Senhor, o que é que eu faço? Eu faço o que para resolver isso? Peça a orientação sempre do Senhor para tudo. Para um casamento, né? Esse negócio de dizer: meu marido hoje me chateou, eu vou deixar ele. Não. Que o Senhor, ele ministra o seu coração. Amados, divórcio só em caso de adultério ou se esse homem for violento. Se ele for violento, aí tem que buscar força policial. Tem que denunciar e entrar na Lei Maria da Penha. Entendeu? Agora, se é uma falha, por algum motivo, perdoe e ore e veja a direção do Senhor. Não tome uma atitude por impulso. A gente erra quando age por impulso em vez de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Aí, aqui no versículo 4 diz assim: Bem-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijó, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gebá e Mispá. Olha só, naquela época, o versículo 7, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Quando o rei etíope veio contra ele com um exército muito maior, o que foi que ele fez? Foi a guerra e orou. E agora, quando o rei de Israel veio, Baasa, o que foi que ele fez? Ele foi se unir ao rei da Síria, em vez de continuar confiando no Senhor. Olha só, gente, como é sutil a queda. Né? O que é que tem demais? Eu me aliei ao rei tal. Não, gente, isso é falta de confiança em Deus. Cuidado, porque tem coisas que é falta de confiança em Deus. Continuando aqui no versículo 8. Por acaso, olha o que é que o profeta diz: por acaso, os etíopes e os líbios
Não era um exército tão poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Olha só que glorioso isso que ele disse. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Eita glória, o Senhor fortalece. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, olhando quem é que dedica a Ele o coração. Aquele que está, Senhor, eu dependo do Senhor, está muito difícil esse mês, mas eu confio em Ti, Senhor, faz um milagre. Amados, coloque as suas preocupações diante do Senhor, as suas lágrimas, as suas dores, os seus anseios diante de Deus e relaxe. Jesus, ele disse o que? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não quer que a gente ande com fardo pesado. Ai, meu Deus, e reclamando. Não. Deus, ele quer tirar o nosso fardo pesado. Ele quer tirar o nosso jugo. E ele quer colocar o dele que é leve sobre nós. Para a gente andar louvando. Oh, glória, o Senhor é bom. A bondade do Senhor é sobre mim. O Senhor é misericordioso. O Senhor agiu. O Senhor proveu. O Senhor quer que você glorifique o nome dele. Revelando que Deus é poderoso. Mas para isso eu preciso confiar nele. Então não fale como Asa. Por 35 anos Asa teve paz em seu território, porque ele confiou no Senhor. Mas chegou o momento que ele deixou de confiar. Quando nós deixamos de confiar, as coisas se atrapalham. As coisas passam a não dar certo, desandam. Amém, igreja? Versículo 10 diz assim: Asa irou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Só a graça do Senhor, né? Aí o versículo 12 diz: no 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. A Bíblia não condena quem busca a ajuda dos médicos, mas a Bíblia condena quem deixa de confiar no Senhor. A gente tem que buscar os médicos na direção do Senhor, colocando a confiança e esperança no Senhor, porque quem é poderoso é Deus. E Deus, ele pode usar os médicos para você. Mas Asa não confiou no Senhor e só buscou os médicos, achando que eles poderiam curá-lo. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si, na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes, de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Então, ao mesmo tempo que esse rei foi um rei que viveu glórias e vitórias, quando ele deixou de confiar, ele viu que é ter a derrota. E por ele deixar de confiar no Senhor e perseguir os servos do Senhor, porque ele mandou prender o profeta. Quando o profeta disse algo bom, ele se agradou. Mas quando disse algo contrário, ele mandou prender. Então o Senhor acometeu de uma enfermidade nos pés. Era uma enfermidade grave, mas o Senhor é poderoso para curar. Seja qual for a enfermidade. Mas Asa não confiou no Senhor e por isso morreu. Ou seja, passou 35 anos com um reinado glorioso e 6 anos terríveis porque deixou de confiar no Senhor.
Então, amados, precisamos confiar no nosso Deus sempre. Deus está no controle de toda a situação e Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Independente da prova, da luta, Deus ele vai mudar esse quadro, entenda isso. Se você começar a buscar a partir de agora, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer prosperidade e vai mudar esse quadro no nome de Jesus. É só colocarmos a nossa confiança em Deus, é isso que Deus quer. Que como filhos confiemos nele, se lançando a Ele de todo o coração. Amém, amados? Vamos orar.